Estamos de volta com o programa Canal Aberto na PUC TV, na NET Canal 22 e também pela internet. Nós estamos conversando com o candidato ao governo do estado de Goiás pelo PT, Antônio Gomide. Antônio Gomide é o nosso último bloco. Nós vamos ter que fazer assim um ping-pong meio rápido aqui, que senão não vai dar tempo do senhor falar muita coisa ainda que tem que ser falada aqui no nosso programa. Um dos maiores problemas que nós temos hoje, não é só no estado de Goiás, eu acho que é a nível mundial, é o problema do trânsito. Várias cidades pequenas no interior do estado de Goiás já está tendo problema de trânsito, engarrafamento em ruas pequenas, ruas estreitas. Qual que é, do ponto de vista do senhor, a proposta para resolver esse problema do trânsito, ou pelo menos para organizar um pouco mais o trânsito no estado de Goiás? Primeiro que esse é um tema que não pode ser de amador, né? Quer dizer, tem que ser algo que realmente tem um plano diretor e diretrizes com técnicos dentro da engenharia de tráfego para que a gente possa realmente, das mudanças, porque não acontece do dia para a noite, então são mudanças que precisam ser feitas gradativas, dentro de uma cidade que está estabelecida uma normalidade e que você vai mexer dentro de uma área que já está congestionada. Olha só a gravidade de mudança que você tem que fazer. Eu sou daqueles que acredito que, e no meu programa de governo defendo isso, que nós precisamos priorizar o transporte público, né? Esse transporte coletivo e fazermos as nossas linhas preferenciais que possam realmente fazer com que o trabalhador possa ir e vir e possamos ter nessas linhas preferenciais os corredores para poder garantir. E aí nós temos um programa que é o Plano Diretor de Mobilidade na região metropolitana de Goiânia, envolvendo aí 18 municípios, pegando nossa extensão leste-oeste, pegando nossa extensão também aqui em relação a novas formatações de ônibus. Quer dizer, hoje nós temos os BRTs, que são verbas hoje colocadas, verbas federais, verbas da União, que hoje são destinadas tanto à capital, Goiânia, mas também ao estado, que eles estão discutindo se poderia ser VLT, mas não tirou isso do papel. Eu entendo que o BRT hoje, nesse programa, atinge uma quantidade maior de pessoas, acelera e é mais rápido a própria construção, que são esses corredores, e com ônibus, que não são ônibus simples, mas são ônibus articulados, como nós temos hoje já esses BRTs dentro da cidade de Brasília. Então nós precisamos articular as áreas mais críticas em Goiás, a área da região metropolitana de Goiânia e a área da região metropolitana de Brasília, a área do entorno de Brasília, que também são 12 cidades que nós temos um grande problema, que é a questão do transporte coletivo, transporte massa. Então eu percebo que nós precisamos desse plano diretor. O recurso não é recurso do Estado, obviamente a contrapartida do Estado, mas o recurso é recurso da União, já está alocados para o Estado de Goiás, e nós precisamos obviamente fazer desse plano diretor, tirar do papel e fazer tornar uma realidade, tanto aqui na região metropolitana, a questão do eixo, por exemplo, a Anhanguera, estender esse eixo até Senador Canedo, fazer com que ele possa chegar até Trindade. Essa é uma proposta que já foi colocada, mas não tirou também do papel, então nós precisamos tirar isso do papel e realmente efetivar e fazer com que o transporte coletivo público realmente seja com qualidade. Então vamos falar de segurança pública, é um dos temas que mais preocupa toda a população, todos os candidatos estão trabalhando em função disso também, tem proposta. Qual que é a proposta do senhor? Eu disse no início, João, que vejo que o problema não é proposta. Proposta nós podemos montar as caixinhas que vai aqui. Cumprir, né? O problema é a credibilidade, dizer, olha, daquilo que está falando pode fazer, porque é isso que aconteceu. A questão da segurança é isso. O senhor acha que segurança se faz segurança só com, por exemplo, com a repressão? O senhor acha que, por exemplo, o judiciário não tem culpa nenhuma nesse problema que existe no Brasil hoje? Exatamente por isso que eu digo. Quer dizer, nós precisamos ter uma série de regras aí colocadas, e acho mais. Acho que se nós tivermos mais educação, tem menos violência. Eu sou desse time. Mas o senhor acha, por exemplo, o Estado não tem que conversar com o judiciário, porque existe aquela coisa, a independência entre os poderes, mas o brasileiro está morrendo em relação. Mas então, Ulisses, você tem que ter harmonia. Tem que ter harmonia. Isso não significa que não pode conversar. É o contrário. Nós precisamos agilizar, até porque a violência, hoje a sociedade está refém da criminalidade. E as nossas cidades cada vez mais violentas e, obviamente, em função de quê? Primeiro, é uma série de situações. O estado de Goiás, se você pegar esses últimos 4 anos em Goiás, quer dizer, Goiás hoje é o 4º estado mais violento do país. Olha só onde nós paramos. Mas isso é em função de quê? Uma falta de política de planejamento, uma falta de política de investimento e uma falta realmente de poder daquilo que falou cumprir. Por exemplo, nos últimos 4 anos em Goiás, pelo menos 2 anos, a Polícia Civil ficou em greve. Pelo menos nesses últimos 2 anos, se você buscar o histórico, 2 anos a Polícia Civil ficou em greve. O que é a Polícia Civil, Ulisses?
É a polícia que vai fazer a investigação dentro da cidade. É a polícia que vai fazer o sentido repressivo, é a polícia, né, que vai buscar lá as bocas de fumo, onde está com os problemas, dentro das escolas. É ela que faz o processo de investigação. Se ela não tiver condição de trabalhar, as cidades ficam violentas. Então nós temos que dar o quê? No mínimo, condição de trabalho à Polícia Civil. E aí é o quê? Desde equipamento, desde computador, desde condições de trabalho, do espaço físico. As delegacias hoje são uma verdadeira vergonha no estado de Goiás. Isso é uma verdade. Se você for em qualquer cidade, quem paga hoje o aluguel das delegacias é o prefeito da cidade que paga as delegacias, o aluguel da delegacia. E o que o senhor vai fazer para mudar isso? Obviamente, melhorar a infraestrutura, fazer com que o policial civil realmente cumpra o seu papel, ou seja, dentro daquilo da infraestrutura, melhorar e fazer parceria com o governo federal para trazer melhores equipamentos. Veja você, o vídeo monitoramento. Eu tive a oportunidade de ser prefeito em Anápolis e desde 2010 nós colocamos em Anápolis pelo menos 70 câmaras para poder ajudar. Mesmo não sendo competência do Estado, nós demos as mãos para o governo do Estado para poder amenizar o problema da violência na nossa cidade. Veja você, até no dia 25 de junho de 2014, o Estado de Goiás, a Secretaria de Segurança Pública, tinha apenas 36 câmaras. Quer dizer, o Estado de Goiás, pela Secretaria de Segurança Pública, tinha 36 câmaras apenas. Ora, se quer fazer segurança, precisa ter investimento, precisa ter equipamento, precisa ter inteligência. E isso o governo federal tem dado as mãos para que o governo realmente possa fazer a diferença. Agora, tem que ter investimento. Eu tive a oportunidade, por exemplo, ver na cidade de Anápolis, e isso estava dizendo, Ulisses, com relação à questão do judiciário, por exemplo, o abrigo em relação ao infanto juvenil, que é a casa realmente de abrigo, para que pudesse recuperar jovens, principalmente a questão das drogas. Nós tivemos aí uma verba que ficou no estado de Goiás, depositada pela União, 8 anos. E não saiu agora, nesse ano, é que eles fizeram a licitação. Quer dizer, 8 anos paralisada a verba. Quer dizer, se é algo que realmente coloca como prioridade, se vê que realmente a violência está campeando nas nossas cidades, está na hora de podermos ter ações eficazes. Então não é falta de recurso, na verdade é falta de planejamento e prioridade nessa ação que eu vejo importante, principalmente nos grandes municípios. Infraestrutura. Infraestrutura, está aí algo, por exemplo, CELG, entra já a infraestrutura. Saneago, entra a questão da infraestrutura. São duas empresas públicas que percebo que faltou investimento também nesses últimos 16 anos. Energia elétrica, vocês estão vendo aí a entrega depois da reclamação que o PMDB tinha vendido a Cachoeira Dourada, 16 anos com o PSDB, o que ele está fazendo agora? Devolvendo a CELG para a Eletrobras, que é a mãe da energia elétrica. Ou seja, mostrou a incompetência de poder fazer os investimentos, fazer as linhas de transmissão, e hoje o Estado de Goiás paga um preço muito alto de não poder trazer outras empresas para dentro do Estado, porque não libera mais a planta de energia elétrica. Ou seja, é importante que se faça esse convênio com a Eletrobras? Claro, porque é a única saída que sobrou. E o senhor acredita que a Eletrobras vai resolver o problema da CELG de imediato? Se você tiver um governador que dê transparência naquilo que está pegando dinheiro e fizer as linhas de investimento, fazer realmente os investimentos de todo o estado de Goiás para que possa chegar, a população vai cobrar esse resultado. Não adianta simplesmente passar 1 bilhão e 800 milhões de reais terminando o mandato, faltando 3 meses, sendo que teve 4 anos para fazer isso. Então, quando o governo Alcides estava fechando o seu mandato, tinha um acordo que era para ter sido feito e que o estado de Goiás seria beneficiado. O governador atual não quis fazer esse acordo, não deixou fazer o acordo, não deixou repassar o dinheiro naquele momento, que era momento eleitoral. Agora repete o mesmo equívoco. Mas, por exemplo, o senhor não acha que está em boas mãos? Ou seja, está a Eletrobras, se fosse por uma empresa internacional... Pois é, mas o preço que nós pagamos é muito caro, Ulisses. É esse que é o problema. Nós estamos perdendo a nossa empresa Centrais Elétricas de Goiás, que é um patrimônio do estado de Goiás. E nós estamos fazendo o quê? Pegando todo esse patrimônio e dizendo o seguinte para o governo federal: olha, nós temos a incompetência de poder ter feito esse trabalho, porque o cidadão em casa paga energia elétrica todo mês e é adiantado. Quando não tem a ligação, ele vai lá, corta, ele tem que pagar a religação. Então é uma empresa que pega o dinheiro antecipado e pega o dinheiro todo dentro do mês, ou seja, os recebíveis dentro do mês trabalhado. Então não é outras empresas que muitas vezes você tem que receber na frente. Ou seja, tem um caixa e que faltou o quê? Planejamento e investimento para que pudesse recuperar as centrais elétricas. O senhor falou uma coisa correta aí. Porque, na verdade, é o seguinte, a empresa é do governo, mas o cidadão tem que pagar energia e paga caro. Tanto faz para o governo do Estado como para o governo federal, vai continuar pagando do mesmo jeito.
Porque, aliás... Por isso nós precisamos ter um resultado. Precisa ter um resultado. Agora, o que a gente precisa mesmo de energia elétrica, se for do governo federal, tudo bem. Se fizer um trabalho bem feito, que o governo federal pode fazer, mas a verdade é que a energia elétrica no Brasil é um problema muito sério. Nós temos vários problemas no país. São Paulo é problema sério. Hoje, João, Goiás é problema sério. Olha o ranking. Olha o ranking, João. É só pegar a nossa informação e entrar na internet. As centrais elétricas de Goiás é a pior fornecedora e em relação à questão do apagão, é o primeiro lugar no estado de Goiás, ou seja, não fez nenhum investimento que pudesse recuperar as centrais elétricas. A Saneago está indo no mesmo caminho. Pegaram aqui o esgoto, que é o tratamento de esgoto da Aparecida, cidade de Aparecida de Goiânia, cidade de Jataí, cidade de Rio Verde, cidade de Trindade, e passaram para o da Breche. E agora estão tentando fazer isso lá na cidade do entorno de Brasília, com o intuito de dizer, olha, tratando o esgoto, nós vamos ter mais qualidade de vida. O que está acontecendo? Está pegando aquilo que é os recebíveis da Saneago e passando para a iniciativa privada. Mas essa não é uma política também, por exemplo, do PT, essa, por exemplo, essa de terceirização, essa, vamos dizer, de privatização, por exemplo, as rodovias. Não é também uma diferença. Olha a diferença. Mas Saneago é água tratada, que é um bem essencial, saúde é algo essencial, energia elétrica é algo essencial. Certo. Olha só a diferença. Como é que você vai pegar isso, passar para a iniciativa privada, se é eles que cobram diretamente um serviço essencial da sua vida, que você não pode ficar sem esse serviço? Então, água tratada, esgoto, como aqui em Goiânia. Quer dizer, ficaram 16 anos do governo do estado de Goiás e até hoje, nem o esgoto que é captado, 50% do esgoto que ainda não é captado, mas aquilo que é captado, nem todo aquele esgoto é tratado, é devolvido ainda para o Meia Ponte. Quer dizer, 16 anos falando isso. Infelizmente vou ter que cortar o papo, está tão bom, né? Ouvir o Gomide. O Gomide é um homem muito inteligente, um candidato que sempre nos deu a honra da sua visita aqui. Eu fiquei muito feliz com a sua presença. E um minuto aí para o senhor pedir o seu voto. Agora é a hora de chegar até o eleitor e pedir o voto, porque é o seu momento agora com o eleitor. Primeiro agradecer aqui, João, agradecer o Ulisses, né, no programa Canal Aberto e a PUC TV, de nos dar a oportunidade de podermos falar com o seu telespectador. Acho que é fundamental nesse momento de decisão nós podermos conversar um pouco, como você disse, não dá oportunidade para a gente poder dizer e colocar todos os projetos, mas é importante que o eleitor realmente tenha credibilidade e possa conhecer nos candidatos, ter uma opção, olhando a história de vida, olhando aquilo que sempre defendeu, olhando o trabalho de cada candidato, daquilo que realmente prometeu e não fez, daquilo que prometeu e pôde fazer, e realmente fazer uma boa avaliação. Eu entendo que Goiás hoje, depois de 16 anos do mesmo grupo político, tem a oportunidade de podermos mudar esse grupo político, de podermos fazer uma política séria, de fazermos uma política planejada e podemos fazer com que novos grupos, novas pessoas, novos técnicos, com direção política, nós possamos dar aí fazer com que o Estado realmente possa, no planejamento, criar condições para desenvolver como um todo. E é nesse sentido que eu quero aqui pedir a oportunidade de poder governar Goiás nos próximos 4 anos com esse planejamento. Daquilo que fiz em Anápolis, com uma boa gestão, uma cidade que hoje é uma cidade industrial, uma cidade que é o segundo maior PIB de Goiás, poder trazer essa gestão, esse planejamento, essa equipe, onde nós possamos buscar no estado de Goiás e fazermos a diferença para o estado, podendo também repetir essa gestão exitosa em todo o estado de Goiás. E é o voto que faz essa definição. Por isso quero aqui pedir o seu voto, Antônio Gomide 13, para que a gente possa fazer esse trabalho pelo estado de Goiás. Ulisses Aécio, um abraço vai para quem hoje? Um abraço, eu vou fazer o seguinte, hoje é um abraço diferente, eu vou tentar irmanar a minha energia às pessoas que estão torcendo para a recuperação do líder comunitário Marcos Vinícius Lemes, que foi vítima de um assalto na semana passada e está na UTI do Hugo, em estado gravíssimo, né? Nós estamos aqui torcendo para a sua recuperação. Então tá certo, também fico com você nessa e convido você para estar conosco na próxima segunda-feira com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela atenção.